Estamos iniciando agora a aula 5. O tema da nossa aula hoje é psicossomática no contexto da saúde. Objetivos dessa aula: entender a psicossomática e a somatização no contexto hospitalar. Então vamos saber um pouquinho da diferença entre esses conceitos. Ressaltar a postura do psicólogo hospitalar diante do paciente com diagnóstico de psicossomática. Qual vai ser então o nosso papel diante disso? E estabelecer sobre a psicossomática no contexto social. Então a gente vai ter que relacionar a ideia da psicossomática ao contexto no qual esse sujeito está inserido. A psicossomática é conhecida como uma doença obscura, escondida e sem características aparentes. O paciente chega ao hospital queixando-se de dor, mal-estar e incômodo pelo corpo, mas os exames não comprovam nenhum problema orgânico. Quando isso acontece, é preciso estar atento aos problemas emocionais. Então, na verdade, a psicossomática está relacionada às doenças do corpo, às causas, questões físicas, com causas emocionais. Então, o profissional tem que estar atento quando os exames começam a não mostrar um pouquinho uma justificativa para a ocorrência daquele fenômeno, se isso não tem a ver com algum aspecto emocional. O médico, na atualidade, deve ter um pensamento interdisciplinar, ou seja, buscar ajuda quando seus conhecimentos não são suficientes para trazer um fechamento sobre a doença do paciente. Nesse momento, é preciso pedir ajuda ao psicólogo, para que o diagnóstico seja realizado de maneira precisa e o que o paciente se sinta seguro quanto ao tratamento. Então, é só recordar um conceitozinho das aulas passadas. O que é um atendimento interdisciplinar? Qual é a preocupação que esse profissional médico tem que ter? Na verdade, a interdisciplinaridade é quando vários profissionais atendem o mesmo paciente e trocam informações entre si. Eles conversam, eles trocam alguma ideia. Então, é o momento da gente poder auxiliar esse médico na ajuda aí com relação ao diagnóstico e, consequentemente, na recuperação. Porque se esse paciente não tem também um acompanhamento psicológico, ele vai continuar com essas queixas médicas. Porque ele vai tratar inicialmente esses sintomas, eles vão retornar porque a causa dele é emocional. Para uma boa anamnese, é preciso estar atento a todos os fatores trazidos pela queixa do paciente. É preciso investigar com cuidado o contexto social sobre o qual o paciente encontra-se inserido, assim como a estrutura familiar. Então, a gente vai fazer o vínculo aqui da psicossomática com o contexto social. Lembrar do conceito de saúde da OMS, que saúde é o bem-estar físico, é biopsicossocial, então tem a ver não só com o físico, mas com os aspectos sociais. E, obviamente, a psicossomática também. Isso ajuda na alta do paciente e contribui para o encaminhamento ao profissional da saúde de maneira correta, de forma que o mesmo continue em tratamento e encontre o equilíbrio entre a mente e o corpo. Porque, exatamente, a psicossomática é esse desequilíbrio entre a mente e o corpo. É quando a mente não está conseguindo dar conta de algum problema emocional e aí o corpo, na verdade, vai ter que pagar essa conta. Então, por isso a importância da nossa intervenção para a gente trabalhar exatamente com que aspecto emocional está gerando esse desequilíbrio entre a mente e o corpo para que o paciente possa aí, restabelecer a sua saúde. Vamos introduzir aí a ideia da psicossomática. Para isso a gente vai falar desde Hipócrates, né, que é considerado aí o pai da medicina, sobre como ele já pensava um pouquinho a ideia da psicossomática. Desde o nascimento da medicina, a psicossomática não é um termo estranho para os primeiros estudiosos. Hipócrates, no século V a.C., já relacionava mente e corpo por meio do estudo da psicofísica. Então, na verdade, a psicossomática ela parte dessa ideia da relação que existe entre o corpo e a mente. E a gente está vendo que essa é uma discussão atual. Os filósofos já discutiam. Parte deles era dualista, ou seja, acreditava que a gente devia fazer uma separação entre corpo e mente, e, portanto, a medicina ela sempre foi curativa em função dessa visão dualista, então se enxerga só o corpo e em cima desse corpo que vai ser trabalhado. Mas já Hipócrates já questionava essa relação entre corpo e mente, havendo então a necessidade de uma integração entre ambas as partes. Segundo Hipócrates, no século V a.C.,
a medicina tinha as seguintes características. Isso é para a gente entender um pouquinho por que justifica esses pensamentos. Então, as características da medicina, segundo ele, primeiro, tem por objeto a pessoa doente em sua totalidade. Leva em conta o temperamento da pessoa e sua história. Então, vou só reforçar aqui, Hipócrates, século V a.C. A gente acabou de discutir a ideia da humanização, da necessidade de uma visão total sobre o sujeito. Hipócrates já tinha um pouquinho essa ideia. Para ele, uma das características da medicina é um olhar integral sobre esse sujeito, é enxergar o sujeito em sua totalidade. Ou seja, eu tenho que saber lidar, eu tenho que ter conhecimento sobre o temperamento, né, que é o nome que ele usava, com relação a esse paciente. Ou seja, eu tenho que ter contato sobre questões emocionais vinculadas a esse sujeito. Então, é um tema de discussão bem recente em vários aspectos, mas bem antigo em outros aspectos, porque o próprio Hipócrates já trabalhava com essa vertente. Segundo, a doença é vista como uma reação global da pessoa a um distúrbio, seja ele um distúrbio interno ou externo, envolvendo corpo e espírito. A terapêutica deve estabelecer a harmonia da pessoa com seu ambiente e consigo mesmo. Então, a característica da medicina é trazer esse sujeito para esse equilíbrio. Esse equilíbrio entre o seu corpo, né, sua característica pessoal, e os aspectos do ambiente. Então, ele tinha que tratar do corpo, mas também desse espírito que ele chama, que a gente diria hoje da mente. Então, isso traria, então, um equilíbrio para o sujeito para se manter saudável. Terceira característica. Trata-se de uma medicina integradora e dinâmica, que corresponde aos primórdios da moderna medicina da psicossomática. Ou seja, essas ideias que a gente vem falando é o que a gente estuda agora na modernidade em termos de psicossomática. Apesar desse pensamento de Hipócrates, da doença vista de uma maneira totalizada, então vamos lembrar, né, isso não é um conceito recente. Hipócrates já considerava que a gente deveria visualizar a doença de uma forma total. Ainda haviam filósofos que pensavam na doença apenas como algo biológico, como se a doença tivesse duas formas independentes de ser visualizada, que é a chamada visão dualista. E aí, por muito, essa visão dualista foi a empregada pela medicina, que é a visão de corpo e mente de forma isolada, onde só cabia à medicina tratar o corpo, que é o biológico. Então, se ignorava um pouquinho a influência que a mente tinha sobre os aspectos do corpo. Se preocupava, então, com tratar esse corpo. Então, a gente tem essas duas vertentes, uma vertente bem antiga que se transforma, né, se torna uma discussão moderna na psicossomática, em que hoje não dá mais para entender o ser humano de forma separada, de forma dualista. Então, a verdade que a gente vai trabalhar a partir de agora é uma verdade de um olhar integrado com relação ao sujeito, que é o que a gente chama de visão holística, a visão do todo. Ou seja, corpo e mente estão interligados. Eu vou passar para vocês um videozinho agora, antes da gente continuar com o conceito de psicossomática, que vai trazer para a gente um pouquinho essa ideia. Então, ela é uma psicóloga que está sendo entrevistada numa universidade, ela é especialista em psicossomática, e vai trazer um pouquinho a ideia, alguns exemplos aí sobre a psicossomática antes da gente dar continuidade. Vamos ao vídeo? Nossa convidada é a professora Julise, que é mestre e especialista em psicologia clínica. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, professora. Obrigada. E para começar essa conversa, se apresente para quem está em casa, né, prof? Bom, então, meu nome é Julise, né? Eu sou psicóloga, já formada há 8 anos, e eu tenho especialização, mestrado em psicologia clínica, que trabalha com esse assunto, né, dentro da área de psicologia, de psicossomática, né, que é uma das abordagens da psicologia clínica. Bom, e nós que somos leigos nesse assunto precisamos saber o que é as doenças psicossomáticas, o que são elas. Então, são doenças que são que existem no corpo da pessoa, a pessoa ela está com essa doença, mas a origem da doença é emocional. E que situações assim que fazem uma pessoa ter essa doença, esse tipo de doença?
Então, para ocorrer, para acontecer, para existir essa doença no organismo da pessoa, são 3 fatores, né? Um deles está relacionado à qualidade de vida. Então, pessoas que não cuidam da sua alimentação, não fazem atividade física, não cuidam do seu bem-estar, é um dos fatores que pode agravar o problema. A outra questão é genética. A gente sabe que pessoas que já têm na família alguém com esse tipo de doença, a predisposição a desenvolver a doença é maior do que em pessoas que não têm ninguém na família. E também os fatores que são os principais emocionais, né? Algum trauma, algum sentimento de rejeição, algum sentimento de culpa, de abandono, de perdas. Esses sentimentos que para a pessoa é muito forte, ela não consegue lidar com eles, ela acaba somatizando, ela acaba transferindo a energia desse conflito ruim para o corpo dela, porque ela não sabe como lidar com isso. E para quem está em casa entender, existe algum exemplo dessa doença? Quais são elas, assim? São doenças bem comuns do nosso dia a dia, por exemplo, câncer, as alergias, renite, sinusite, asma brônquica, tem fibromialgia. São doenças que a gente nem imagina que são psicossomáticas. Exatamente, e que muitas vezes nem os profissionais da saúde e nem a pessoa, por não saber, não faz o tratamento adequado. Porque esse tratamento ele tem que envolver também o acompanhamento psicológico. E como é que é feito esse tratamento? Então, quando existe uma doença psicossomática, a gente diz que a doença ela já está no corpo. Por exemplo, a pessoa tem um câncer, ou ela tem uma fibromialgia, né? A doença está ali, ela precisa fazer um tratamento que envolve a área médica, né, a questão medicamentosa, a questão física, orgânica, às vezes um atendimento com fisioterapeuta, assim, né, questão de fibromialgia, de dor. Então, precisa tratar o corpo, que o corpo já está doente, já foi formado o sintoma. Mas precisa também tratar a cabeça, né, tratar as emoções, tratar os sentimentos. Porque senão a pessoa vai ficar tomando medicamento, vai ficar tratando o corpo e não vai tratar a outra parte, que é o que está causando, provavelmente, a origem da doença, que é o psicológico. Me parece difícil identificar esse problema psicológico. Como é que é feito esse trabalho, né, para identificar o problema? Então, dentro da psicologia, tem diferentes linhas teóricas. A linha que eu trabalho é a psicanálise. Então, assim, para entender um pouquinho, né, como que funciona. Na psicanálise, que iniciou com Freud, né, a nossa mente ela é formada por consciente e inconsciente. Então, tem coisas que estão na nossa mente, mas a gente não conhece, a gente não se dá conta, a gente não sabe que existe. Está ali, mas está, vamos dizer assim, guardadinho, escondido. Que é assim que acaba formando um sintoma psicossomático. Então, é um conflito que a pessoa tem dentro dela e que ela não consegue se dar conta desse conflito, ela acaba enviando essa energia para o corpo. Então, assim, como que forma, né, esse conflito? Tem o id, o ego e o superego. Então, o id é a nossa instância que regula o nosso desejo, nosso prazer, né? Seria assim, o impulso do prazer. O que eu quero. O que eu quero, o que eu tenho vontade, o que me dá prazer. E o superego seria a instância que diz, olha, isso não pode, isso é errado, que é o que regula também a nossa culpa, o nosso senso de certo e errado. E o ego é o que vai tomar a decisão, que vai agir. O eu. Que eu costumo brincar assim com os alunos que tem como se fosse um anjinho e o diabinho, né? Como se fosse um anjinho dizendo, não pode, não vai, não faz, que seria o superego. E o id dizendo, vai lá, né? Tipo assim, vai sentir prazer, não importa como, né? De que forma. Então, quando tem um conflito muito grande entre essas duas instâncias, entre o prazer e a regulação Então, assim, a característica das pessoas que têm doenças psicossomáticas são pessoas normalmente que tentam controlar muito. Elas são muito controladas, elas tentam segurar tudo, elas tentam dar conta de tudo sozinhas. Esconder um pouco das emoções também? Isso. Ou se sentem muito culpadas por alguma coisa, né? Então, tem algum sentimento ali que elas estão tentando esconder, realmente, que elas estão tentando reprimir, né? E aí, por isso que acaba o corpo a mente não dá conta de conter toda essa angústia, todo esse sofrimento e manda para o corpo para a mente poder aliviar. E existe uma dessas doenças que seja mais comum de identificar? Talvez, não sei, a depressão seria uma doença psicossomática? Não. A depressão não é psicossomática porque, na verdade, até
ela pode até atingir algumas coisas corporais, mas ela não tem nada assim, tipo, me dói aqui, tenho dor aqui, por exemplo, uma doença bem comum é gastrite, né? Porque você não pensa que isso é psicossomático, porque te dói algo, né? Tem assim, me queima o estômago. Você sente aquilo, por isso não parece ser. Exatamente. Outra coisa como enxaqueca. Tem muita gente com enxaqueca. Até essa semana ainda atendi uma paciente com enxaqueca, que encaminhei ela também para o fisioterapeuta, para fazer a avaliação com o fisioterapeuta da parte muscular e aliviar a dor, né? Mas, do ponto de vista psicológico, era uma paciente que tinha tinha um conflito e ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não conseguia. Então, assim, intelectualmente, ela sabia qual era a atitude que ela tinha que tomar, mas emocionalmente ela não conseguia. Então, dava o conflito e ela tinha dor de cabeça. Porque a enxaqueca, desloca, né? Assim, mascara o sintoma. Eu não penso no meu conflito, eu lembro da dor, eu penso na dor. Então, com esse vídeo, a gente pôde observar um pouquinho, ela trouxe exemplos bem bacanas, bem claros, sobre a ideia da psicossomática. Ou seja, na psicossomática existe, então, uma dor que é física, ou seja, existe sim a instalação de uma doença física, em virtude de um conflito emocional. Ela deu o exemplo final aí da paciente, da enxaqueca, que ela tinha um conflito, ela sabia o que fazer, mas não conseguia fazer, então o corpo respondia. O corpo respondia, né, com essa falta, né, essa ausência aí, essa não resolutividade desse conflito, era deslocado então para esse sintoma que é a enxaqueca. Então, eu trouxe isso para ilustrar para a gente compreender que a psicossomática, então, tem sim a doença física, mas que a principal causa é emocional. E como essa psicóloga discutiu aí no vídeo, se você não trata a causa, ou seja, se esse paciente ele não vai buscar uma ajuda também psicológica, é óbvio que ele vai ficar comprometido. Ele vai estar sempre recorrendo aos serviços médicos. É aquele que vai estar sempre trocando de médico porque resolve e volta, resolve e volta. Porque, na verdade, a causa de fato ainda não foi solucionada. Vamos continuar então com a conceituação agora da ideia da psicossomática. Trouxe aí um conceito para vocês, que é a ciência que estuda como o fato corporal está integrado no fato psíquico, que por sua vez está integrado no fato relacional com o ambiente. Então a gente está falando da relação entre corpo, mente e ambiente. Seu objeto de estudo é considerado como os mecanismos de interação entre as dimensões mental e corporal da pessoa. Então, a psicossomática vai estar falando para a gente, então, dessa ideia do quanto que a mente e o corpo se relacionam e como que o seu ambiente social também está envolvido. Então, é a interligação entre essas dimensões, mente e corpo, mais o contexto, o convívio, as relações aí no contexto social. A somatização, ela faz parte do processo da psicossomática, que pode ser entendida como aquela que experimenta e comunica distúrbios e sintomas não explicados pelos achados patológicos, atribuindo-os a doenças físicas e procurando ajuda médica para eles. Quando há presença por longo tempo, meses ou anos, de queixas frequentes de sintomatologia física, mas não conseguindo serem explicadas por nenhuma patologia orgânica. E, geralmente, essas pessoas possuem uma dificuldade de manterem vínculo com os médicos. Então, essa dificuldade de manter vínculo com os médicos está relacionada à ausência de se encontrar uma causa. Então, a somatização, eu não tenho necessariamente o problema físico, eu tenho sintomas, queixas, e os médicos não encontram uma justificativa biológica para isso. Diferente da psicossomática, em que há, de fato, o adoecimento. Por isso que a gente diz que a somatização, na verdade, é uma etapa dentro da psicossomática. Então, esse paciente ele vai trazer queixas, mas ele não tem ainda estabelecido uma doença física. Tá? Então, a gente chama isso de somatização. A gente ainda tem a vertente da mente envolvida, ou seja, a gente ainda tem o desequilíbrio, a gente com certeza tem aí um conflito emocional que está levando aí a necessidade de se deslocar isso para sintomas. O profissional que deseja estar atento aos transtornos somatoformes deve escutar tanto os fatores objetivos quanto subjetivos no momento do discurso do paciente.
De modo geral, aí eu trouxe só para a gente entender o que é, o transtorno somatoforme se caracteriza por um salto do psíquico para o orgânico, ou seja, aquilo que eu não dei conta no psíquico vai para o orgânico, com predominância de queixas relacionadas aos órgãos e sistemas, como, por exemplo, cardiovasculares, digestivas e respiratórias. Ela citou aí como exemplo as gastrites, as alergias. Então, são somatizações muito comuns da gente estar observando. Então, a gente fala, gastrite nervosa, tem cunho emocional, as alergias têm um fator emocional preponderante. Isso a gente está falando, então, da psicossomática. Ou seja, quando há um salto, então, do conflito emocional e é o corpo que vai responder. A gente diz que o corpo paga aquilo que a mente não consegue trabalhar. Os tipos de somatizações são os mais diversos no espaço do hospital e da clínica. E aí a gente traz 2 exemplos aí das somatizações. As hipocondrias, que os indivíduos ficam atentos ao próprio corpo e se vivenciam como doentes. Então, não necessariamente na hipocondria existe necessariamente a patologia, mas existe uma vivência enquanto doente. São pessoas que querem o tempo inteiro ir atrás e encontrar, né, o seu problema, que ninguém dá conta de descobrir o que ele de fato tem. E a gente tem aí os distúrbios neurovegetativos, que aí engloba aí os transtornos de ansiedade, de ajustamento, que a gente vai falar que tem a ver aí com a psicossomática. No transtorno neurovegetativo, o paciente atribui seus sintomas a um transtorno somático de um órgão ou sistema controlado pelo sistema nervoso autônomo. A diferença entre o neurovegetativo e o transtorno de somatização é que nesse último existem as queixas, mas não existem alterações clinicamente constatáveis. Como, por exemplo, existe no caso da somatização, existe a falta de ar, mas não tem o broncoespasmo, que seria a causa física. Ou o paciente tem a sensação de lipotímia sem a queda da pressão arterial. Então, o transtorno de somatização, eu tenho a queixa, eu tenho a falta de ar, mas eu não tenho a causa física, não tenho a doença física. Já no neurovegetativo, né, a gente tem sim a problemática física, ambos têm a ver com o emocional, ambos têm essa relação aí do corpo e mente. Normalmente, as queixas neurovegetativas dizem respeito de um funcionamento alterado, a um hiper ou hipofuncionamento, como, por exemplo, palpitações, transpiração, ondas de calor ou de frio, tremores, assim como por expressão de medo e perturbação com a possibilidade de uma doença física. Então, eles têm medo aí de apresentarem uma doença física. Vou dar um exemplo aí dessa ideia. No sistema cardiovascular, pode haver aceleração da frequência sem nenhuma correspondência clínica. Para ilustrar melhor as diferenças de classificação, podemos dizer que, se fosse uma somatização no sistema cardiovascular, teríamos uma palpitação sem aumento da frequência ou uma dor sem alterações orgânicas. Então, o paciente que somatiza, ele vai sentir sem a causa orgânica. Então, ele vai ter as palpitações, mas sem ter um problema cardiovascular relacionado. Ele sente uma dor sem uma patologia orgânica relacionada. Já se fosse, se a gente estivesse falando de um paciente com transtorno psicossomático, ou neurovegetativo, que tenha uma doença psicossomática relacionada ao sistema cardiovascular, nós teríamos uma estreptocistolia de fundo emocional eletrocardiologicamente constatável. A gente falou da mesma coisa, só que aí eu tenho uma causa. Então, ele vai sentir essas palpitações, ele vai sentir a dor no peito e vai, sim, ter uma alteração quando a gente faz um eletro ou um ecocardiograma. Eu trouxe um quadro porque esses termos geram muita confusão entre os alunos. Então, só para a gente compreender a diferença entre esses 3 conceitos, vocês vão estar tendo acesso aí um resuminho, uma ideia da diferença, das semelhanças entre esses termos aí tão comuns e ao mesmo tempo confusos em termos de classificação. Então, a gente tem aí o somatoforme, também chamado de somatoformo, toda patologia psíquica que se faz representar no orgânico através de sintomas que são compatíveis ou não com a patologia clínica, com a anatomia ou com a fisiologia. Então, pode ter ou não aí compatibilidade com a patologia clínica.
Na somatização é quando a parte física envolvida diz respeito aos órgãos e sistemas. E, como a gente comentou, não tem necessariamente, eu vou relacionar a dor a uma parte física, mas eu não vou ter necessariamente uma problemática fisiológica. A psicossomática já é sim, são as doenças que são determinadas ou agravadas ou ainda desencadeadas por razões emocionais com alterações orgânicas constatáveis. Então, no caso da psicossomática, eu necessariamente vou ter uma alteração no organismo, ou seja, uma alteração que pode ser constatada através aí de algum exame complementar ou de um exame clínico, né, realizado pelo médico, pedido, solicitado pelo médico. Para diagnosticar um paciente no espaço hospitalar ou de atendimento médico com doença psicossomática, é preciso ter conhecimento sobre os critérios de normalidade expostos por Dalga-Larrondo, conforme vão ser apresentados abaixo. Então, vou estar apresentando para vocês, se não me engano, são 7 ou 8 critérios de normalidade que são estabelecidos por ele para a gente entender quando que eu posso, de fato, dar um diagnóstico aí de uma doença psicossomática. No primeiro caso, a gente tem a normalidade como ausência de doença. Então, a normalidade enquanto ausência de doença interpreta o indivíduo de acordo com o que ele não possui. Então, são as perguntas que normalmente são feitas nos exames admissionais. Ou seja, a gente faz perguntas sobre o que o sujeito não tem. Tem isso, não tem isso? Então, é a normalidade considerada aí a ausência de doença. Segundo, é a normalidade ideal. É a utopia do indivíduo sadio e evoluído. Aqueles indivíduos adaptados às normas morais e políticas de determinada sociedade. A gente está falando de uma utopia aí. Normalidade estatística é aquilo que a gente chama de normal, né? O que é o normal? É aquilo que ocorre com maior frequência. Então, por exemplo, peso, altura, tensão arterial. O cuidado que a gente tem que ter é que nem todos os fenômenos que são frequentes são normais. A gente tem aí, por exemplo, na atualidade, a gente tem uma frequência muito grande de estresse, de patologias relacionadas à ansiedade, depressão, abuso de substâncias dependentes da química, enfim, e não necessariamente é normal, tá? Apesar de ser frequente, não é normal. Então, só um cuidado aí para a gente não achar que tudo que é frequente é normal. Quarto critério, normalidade como bem-estar. Aí a gente vai ter a definição de saúde de acordo com a OMS, que vai dizer que saúde é o bem-estar físico, mental e social, sendo uma utopia, já que parte da subjetividade, ou seja, na verdade esse bem-estar mental e social tem muito a ver com a subjetividade, ou seja, ela é individual. Por isso que a gente diz que é uma forma de se entender a saúde de forma utópica. Como que eu vou alcançar, né, essa saúde? Isso vai depender de cada indivíduo. Isso vai ter relação com cada indivíduo, porque tem a ver com aspectos que vão além do aspecto físico, que é também um aspecto mental e o social. Quinto, é a normalidade funcional, considerada até o momento que faz parte das funções do indivíduo e que não causa sofrimento. Então, aquilo que naquele momento faz parte desse sujeito e que não está te causando sofrimento, tá? Não causa sofrimento. Sexto, é a normalidade como processo. Mudanças, conflitos e perturbações fazem parte do processo de amadurecimento. Então, eu tenho que entender que essas perturbações, enquanto fazem parte do processo de amadurecimento, eu estou considerando esse indivíduo dentro aí de uma normalidade. Normalidade subjetiva, interpretação própria sobre sua saúde. Por exemplo, pessoas maníacas sentem-se bem, mas possuem transtorno mental grave. Então, tem que entender, a normalidade ela também tem esse aspecto subjetivo. O sujeito pode se interpretar, né, como se sentindo bem, mas ele é portador aí de um transtorno mental. Oitavo, normalidade como liberdade. Transitar no mundo com liberdade, com senso de realidade. E por último, né, achei que eram 8, aí são 9, normalidade operacional. Trabalha a partir de critérios com o que é normal e com o que é patológico, através dos manuais. Conhecidos nossos na psicologia, a gente tem o DSM-4 e o CID-10. Então, o normal e o patológico tem a ver com esses critérios que são estabelecidos por esses manuais.
Alguns desses critérios são aplicáveis ao contexto social, outros ao contexto do consultório e outros ao do hospital. Isso vai depender, é claro, do atendimento aí que vai estar sendo prestado. A psicossomática no contexto social. Então, a gente já vinha dizendo que não tem como entender a psicossomática sem estar relacionando ela ao contexto do indivíduo. Para compreender a queixa de um paciente, é preciso que o processo de anamnese seja realizado com completa compreensão dos fatores como história de vida, cultura, religião, economia, política, meios de comunicação, etc. Ou seja, eu tenho que fazer um levantamento de vários fatores que podem estar envolvidos nesse processo aí de saúde e doença. O contexto no qual a pessoa se encontra inserida influencia muito para que transtornos somatoformes surjam. Por exemplo, uma família onde os pais têm queixa frequente de doenças, sem causas aparentes, mas com enorme obsessão de idas ao médico, é bem provável que isso possa influenciar na percepção dos filhos sobre o seu próprio corpo e estado de saúde. Então, a gente está falando de uma aprendizagem por observação. Vamos lembrar aí de teorias básicas lá iniciais da psicologia. Então, é óbvio que se eu vivo num ambiente em que as pessoas que estão nesse meio apresentam esse tipo de transtorno, eu tenho uma chance aí, uma forte chance, uma forte tendência a também experimentar transtornos somatoformes, já que eu vou observar a preocupação excessiva com o corpo, eu vou observar a preocupação excessiva com a doença, eu vou observar essas idas frequentes a médicos. Então, logo eu tenho maior chance de também começar a falar, opa, todo mundo faz tudo e eu aqui não tenho nada, então eu também vou começar a sentir essa necessidade. Por isso, a importância da gente fazer essa observação também no contexto social. Atendimento médico voltado para a psicossomática. Quando o médico ou psicólogo trabalha na emergência do hospital ou no serviço ambulatorial, é preciso estar atento aos conteúdos que vão além da queixa direta. Nossa, discutimos bastante isso já na aula passada. Eu só vou conseguir enxergar um paciente psicossomático se eu enxergar ele além da sua queixa. Porque se eu ficar presa ao corpo, eu não vou conseguir enxergar a mente aí como sendo uma causadora. Então, alguns fatores são importantes aí para a gente pautar esse atendimento para facilitar enxergar esse paciente enquanto um paciente psicossomático. Primeiro, o encontro e o vínculo com o médico, ou seja, vamos se preocupar aí com a empatia, com a construção desse vínculo, com esse vínculo, em buscar enxergar esse paciente de uma forma holística, entendendo a relação que existe entre corpo e mente, tentando sempre enxergar o que está além daqueles sintomas, além daquela queixa. Então, olhar para o sujeito e não para a doença. Segundo, baixe atenção no atendimento para que a escuta esteja focada na queixa do paciente. Na verdade, aqui, na queixa, eu completaria no paciente, tá? Na queixa e no paciente. Às vezes, a área hospitalar, eu tenho tanta gente na recepção esperando, eu tenho um número muito grande de pessoas, então eu tenho que largar de lado essa atenção que está por detrás desse atendimento para que eu possa focar exatamente naquilo que o paciente está me trazendo. Terceiro, escutar profundamente todo o conteúdo trazido. Então, estar atento aí àquele material que é trazido pelo paciente. Estar atento aos dados objetivos e subjetivos. E a preocupação com observar, né, o que está além aí da queixa física. Não desprezar os detalhes. Ficar atento ao que ele está trazendo ali além daquela queixa, que é ali que vai estar a fala dele, o aspecto mental pode aparecer. Não julgar o paciente quanto aos conteúdos narrados, ter uma visão. Isso tudo que a gente está dizendo são, na verdade, categorias de como olhar o paciente como um todo. Como que eu olho ele como um todo? Então, eu tenho que estar atento a todos os detalhes, eu tenho que estar atento à comunicação não verbal, além da queixa, o que ele está trazendo? O que ele está trazendo não é simplesmente falar. Esse desabafo que ele pode estar trazendo pode ser um sinal, um indício aí para estar ajudando no diagnóstico de uma doença psicossomática. Então, todos esses critérios, esses conteúdos que a gente está dizendo que precisam estar presentes para que uma anamnese seja realizada de maneira adequada, visam isso. Olhar o paciente como um todo
e enxergar ele dessa maneira, reconhecer a sua singularidade, para aí sim perceber que ele está experimentando, que ele está aí passando, sofrendo por uma doença psicossomática. Tem que ter esse profissional empenho em ajudar esse outro, compromisso ético com a profissão, e aí a nossa área, tanto a nossa quanto a área médica. E por último não, 9º item, pesquisa e compreensão dos limites pessoais e dos conflitos intra e interpessoais do paciente. Ou seja, eu preciso ter uma compreensão do que ocorre internamente nesse sujeito, ou seja, que possibilidades de conflitos eu posso ter, né, que esse paciente pode ter internamente e ele com o seu meio, com as outras pessoas. Então, muitas vezes ele está representando na doença um desses conflitos, sejam eles internos ou com o meio externo. Identificação dos focos intelectuais e afetivos que podem ser os desencadeadores de tensão emocional. Ampliação dos limites intelectuais, transmitir a comunicação com conteúdo adequado ao conhecimento do paciente sobre o diagnóstico. Então, ampliação dos limites intelectuais, ou seja, eu tenho que falar uma linguagem adequada, uma linguagem que possa ser alcançada por esse paciente. Então, a linguagem tem que ser simples, clara, para que ele entenda o diagnóstico, para que ele compreenda do que a gente está falando. Então, não adianta ficar usando só termo técnico, termo médico, se esse paciente não dá conta de compreender isso. E aí sim, agora, por último, percepção e reflexão de sentimentos relativos à doença. Vamos voltar aí rapidinho à nossa aula. Se eu não me engano, no 2º, 3º período de vocês, psicologia da percepção. Perceber é atribuir sentido, é dar sentido a alguma coisa, é dar significado. Então, qual o significado que ele está atribuindo aos seus sentimentos, às suas emoções, a essa doença? E com isso a gente pode compreender bastante aí os conflitos que estão por detrás. Então, tanto o médico quanto o psicólogo devem estar atentos àqueles pacientes que precisam de encaminhamento para psicoterapia. Então, ele tem que... Todos esses elementos que foram elencados nessa anamnese, esses 11 pontos extremamente importantes aí nessa anamnese, vão ajudar tanto o médico quanto o psicólogo a perceber quando esse paciente tem necessidade de sair, de extrapolar esse ambiente hospitalar e continuar aí num atendimento psicoterápico. Se esse paciente não receber o atendimento psicoterapêutico quando sair do hospital, porque ele vai ser só um tratamento para aquele momento em que ele estiver ali, ele vai apresentar novos sintomas, porque a causa não vai ter sido esclarecida, resolvida, trabalhada. O atendimento psicossomático favorece maior eficiência de diagnóstico e um alívio mais consistente do sofrimento do paciente, revertendo com isso a somatização. Então, se esse paciente faz um atendimento adequado psicoterapêutico, ele vai ter um alívio mais rápido para o seu sofrimento e a gente vai estar trabalhando a causa, né? Ele frequentemente começa a sentir-se satisfeito desde os primeiros atendimentos, quando suas demandas implícitas são detectadas e passam a receber a devida atenção. Então, esse paciente, ele vai logo nas primeiras sessões se sentir satisfeito com aquele atendimento que está sendo prestado. Por quê? Porque ele já vai se dar conta, ele vai começar a perceber que as suas questões relacionadas àquela doença já começam a ser trabalhadas. Ou seja, aquilo que está implícito à doença começa a ter um olhar diferenciado para que a gente possa realizar esse trabalho. É importante ressaltar que muitos pacientes têm dificuldade de entender que a dor do corpo é advinda de problemas da mente. As pessoas têm muita dificuldade em fazer essa relação. Eu acho que por muito tempo a gente ficou nessa visão dualista de separar corpo e mente. Então, os próprios pacientes têm a dificuldade de reconhecer que o que eles estão sentindo fisicamente tem a ver com o emocional. Porque, vamos lembrar no vídeo ela dizendo, mas como? Está doendo, dói de verdade, não tem a ver com uma invenção da mente, não é invenção. A dor de fato existe e ela está ali. E ela está representando uma dor emocional, um conflito emocional. Então a gente também vai ajudar o paciente a entender essa interligação entre o corpo e a mente. Na maioria das vezes, por conta disso, eles apresentam resistência ao tratamento psicológico, pois acham que o diagnóstico está errado. Não é possível, né?
eu estar com alguma coisa relacionada à mente, se está doendo, né, o meu corpo. Questionam: como esse médico me diz que estou com um problema emocional se meu estômago dói e dói muito? Diante de uma situação desta, é importante que o psicólogo hospitalar converse, conscientize o paciente sobre o problema psicossomático e esclareça as formas de tratamento. Então, a gente vai estar ajudando o paciente exatamente a reconhecer o quanto que as vivências dele, a forma como ele se relaciona no seu contato social, termos de qualidade de vida, de estresse, de tensão, de sobrecarga de trabalho, o quanto que tudo isso pode levar ao adoecimento do corpo. Como que aspectos mentais podem levar ao adoecimento do corpo. Hoje o estresse está extremamente difundido e tem muito a ver com isso. É óbvio que um estresse prolongado, que é um problema emocional, vai desencadear problemas físicos. Então a gente precisa tratar esses agentes estressores, a gente precisa tratar essa causa para levar uma saúde também para o corpo. Então, quando o paciente consegue entender essa relação e a gente explica como é que se dá esse processo de tratamento, ele vai ter uma adesão. Então, eu preciso conscientizar aquele paciente que resiste muito a essa compreensão sobre essa relação, então, aí, da mente e do corpo e como se dá o tratamento psicológico para a gente resolver, então, a causa aí desse conflito emocional que está gerando esse problema no físico. Para a gente estar fechando, então, a psicologia da saúde tem sido considerada como um campo de trabalho da psicologia que nasce para dar resposta a uma dinâmica sociossanitária. Os psicólogos da saúde, procedentes em sua maioria da psicologia clínica, a gente falou, né, que a gente vem para o hospital, mas a gente é inicialmente um psicólogo clínico, da medicina comportamental e da psicologia social, estão adaptando seus enquadres e técnicas ao novo campo de aplicação que integra os aportes provenientes de suas fontes. É importante ressaltar que no adoecimento somático, o corpo é a grande referência do sujeito que sofre. Então, apesar do corpo ser a referência, eu não vou ignorar o corpo porque é um problema mental. Então, isso tem que ficar claro. É o corpo que está aparecendo ali com a queixa, é o corpo que está adoecendo. Então, a referência para aquele sujeito é o corpo. A enfermidade que se apresenta ao analista ou ao terapeuta, psicólogo, muitas vezes previamente nomeada pelo saber médico, coloca-se como ponto de estofo, regulando a vida e os pensamentos do paciente, atormentando. Ou seja, é a mente que está ocasionando esses problemas aí no corpo. E aí, só para a gente sintetizar tudo que a gente discutiu, a psicossomática é então o quê? É a ciência que vai estudar a relação da mente com o corpo. Ela vai analisar no diagnóstico tanto os fatores objetivos quanto os subjetivos. E isso tem sido cada vez mais frequente na atualidade. Hoje a gente tem muito mais doença psicossomática do que qualquer outra coisa, especialmente nas emergências, né? As doenças psicológicas têm aumentado sua influência na determinação das doenças orgânicas. Mas para que o diagnóstico seja feito de maneira precisa, é necessário ter a visão de um trabalho interdisciplinar. Tem que haver troca entre os diferentes conhecimentos para uma melhor compreensão aí dessa doença. Obrigada aí a atenção de vocês. Espero vocês na aula.